Oi, gente, tudo bem? Estou aqui em mais um vídeo de explicação. Espero que vocês estejam compreendendo, que os vídeos estejam ajudando vocês. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Nesse primeiro momento, a gente está vendo muitos assuntos dentro da disciplina de Química e eles serão de extrema importância para o ensino médio. Então, é bem importante que o seu caderno esteja organizado, que você esteja fazendo os exercícios, as atividades, não só para garantir a nota agora aqui no nono ano, mas também para vocês terem uma boa base para o ano que vem, certo, gente? Então, o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto assim que eu adoro, eu tenho um carinho especial por esse assunto, me apaixonei por ele desde que comecei a estudar, que é sobre a tabela periódica. Eu sei que esse assunto assusta muita gente, às vezes olha a tabela assim, meu Deus, como é que eu vou aprender sobre isso? Mas vocês vão ver que é um assunto bem bacana, bem tranquilo. A única coisa que eu sugiro para vocês é que vocês tenham uma tabela periódica, tá? Então eu sei que alguns alunos, inclusive, já me mostraram a tabela que compraram no início do ano. Pode utilizar, ótimo. Se você não tem, você pode imprimir essa que eu deixei disponível aqui na plataforma, que é uma tabela bem completa, que tem as informações todas que a gente vai precisar. E se você já tem alguma que é um pouco mais antiga na sua casa, não tem problema, você também pode utilizá-la. Às vezes só o que muda de uma para outra são as cores, tá? Mas isso não vai influenciar nas atividades, nos exercícios, porque os elementos são os mesmos e a organização deles também. Então não tem problema nenhum, independente da tabela que você utilizar, você vai conseguir fazer as atividades que estarão aqui. A única coisa, eu prefiro que vocês tenham ela de uma maneira física, tá? No papel. Porque no celular ou no computador, às vezes, para se localizar ali fica um pouco mais confuso, ainda mais que está sendo o início, né, do conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho uma aqui para mostrar, ó, eu tenho essa aqui, que ela é um pouco diferente daquela que eu deixei disponível para vocês, mas todas elas trazem a mesma sequência dos elementos químicos, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos lá para mais uma explicação. Então, tabela periódica nono ano, tabela periódica. Antes de falarmos sobre ela, a gente precisa entender o que tem nela, que são os elementos químicos. E o que é um elemento químico? Então, um elemento químico é um tipo de átomo. A gente já viu que o átomo é formado por algumas estruturas, e aí cada elemento químico tem essa mesma estrutura dos átomos, né? Porém, o que muda de um para outro? As partículas presentes nesse átomo. Então, cada elemento químico vai ter um número atômico específico para ele. Então, eu coloquei aqui o exemplo, o hidrogênio, que é a letra H. O hidrogênio, o número atômico dele é o número 1. E se a gente lembrar, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, quer dizer que o hidrogênio só tem um próton lá no seu núcleo. O oxigênio é o número 8, o número atômico. Então, isso quer dizer que lá no núcleo ele tem 8 prótons e assim por diante, tá? Cada elemento químico é um tipo de átomo diferente. Diferente não no seu desenho e na sua composição, mas nas partículas que o compõem, tá? A quantidade de partículas que o compõem, que são as partículas subatômicas. E a tabela periódica nada mais é do que a organização desses elementos químicos. Então aqui tem um exemplo, que é o que eu deixei disponível para vocês, que é essa tabela. Então, a tabela, ela tem todos os elementos químicos organizados. Então, qual é a função da tabela periódica? Organização dos elementos químicos. E ali ela traz algumas informações sobre esses elementos que a gente já vai ver adiante. Só que nem sempre existiu tabela periódica, nem sempre esses elementos estavam organizados. Muitas vezes já se sabia da existência de vários elementos químicos, mas não se tinha um documento, digamos assim, com todos eles organizados. Ficava tudo aquilo, quando a pessoa precisava de alguma informação sobre o elemento químico, sobre a utilização dele, tinha que ficar procurando de diferentes formas, tá? Então, a tabela é uma forma de facilitar também o acesso às informações dos elementos químicos. Então, em 1869, nasceu a tabela periódica. E o cientista que foi responsável, né, por agrupar a maior parte de elementos químicos e organizá-los foi Dmitry Mendeleev. Então, ele teve
função que foi de extrema importância de agrupar esses elementos químicos de uma maneira organizada e que ficasse acessível, então, para todos que precisassem daquela informação. Então, a tabela é organizada em vários quadradinhos e cada quadradinho é correspondente a um elemento químico. Então, aqui tem um exemplo do elemento lítio. Então, o número que aparece em cima é o número atômico, que é a identidade do elemento químico. Nenhum outro elemento na tabela periódica vai ter número atômico igual, tá? Então, nesse caso, o lítio é o número 3. Li é o símbolo, o nome embaixo, e embaixo do nome tem a massa, tá? Nesse caso, a massa veio com um número decimal, que é o número com vírgula. Não tem problema, tá? Nos nossos exercícios anteriores, a gente trabalhou com números inteiros, para ficar um pouco mais fácil. Mas na tabela periódica vem assim bem detalhado, e aí aparece então esse número com vírgula. Então, no caso aqui, o número menor é sempre o número atômico, e o número maior é sempre o número de massa. Então, são essas as 4 principais informações que você vai encontrar na sua tabela periódica. Então, cada elemento químico, olha só, cada um tem essas informações, então, dentro dos quadradinhos. Alguns aqui embaixo, vocês vão ver que não tem o número de massa, ó. Então, são elementos que alguns são radioativos, alguns são recém-descobertos, então não tem todas as informações correspondentes. Mas o número atômico, o símbolo e o nome sempre tem. No total, são 118 elementos, então em cada quadradinho, né, 118 quadradinhos, e dentro de cada um tem aquelas informações ali. Aqui, gente, destacar que aqui embaixo, essas 2 fileiras que estão aqui, elas estão aqui embaixo só por uma questão de compactação da tabela. Porque, na verdade, se a gente fosse colocá-las de acordo com a ordem, elas ficariam aqui, ó. Tá vendo que tem um espaço aqui, ó, 57 a 71. E se você olhar aqui embaixo, tá do número 57 até o número 71. Então, isso aqui se encaixa aqui, ó. Só que daí a tabela ia ficar muito comprida. Então, para não acontecer isso, foi feito esse degrau aqui embaixo, justamente só para ela ficar um pouco mais compacta. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, é do 89 ao número 103. Se a gente olhar aqui embaixo, é do 89 até o 103. Então, toda essa parte aqui também se encaixaria aqui. Só que a tabela, como eu já disse, ficaria muito extensa. Então, por isso que foi feito esses 2 degraus ali, só para deixá-la mais compactada. Mas esses elementos também fazem parte da tabela periódica e se encaixariam aqui nesse espaço que ficou disponível para eles, certo? Agora vamos para outras informações sobre a tabela. Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, então começa no número 1 e vai aumentando até o 118, porque são 118 elementos no total. As linhas são correspondentes aos períodos, então cada linha é um período de 1 a 7. Os períodos estão relacionados com o número de camadas da eletrosfera. Essa informação vai ser ainda mais importante num próximo assunto que a gente vai ter, só que é só para vocês entenderem, então, que cada elemento que está em determinada linha é o mesmo número de camadas que tem na eletrosfera. Então, se lá no átomo tem o núcleo, em volta tem as camadas da eletrosfera. Os elementos que estão na linha 3 têm 3 camadas, ou seja, tem 3 círculos em volta do átomo, em volta do núcleo. Os que estão na linha 7 têm 7 camadas em volta do núcleo. Então, é essa separação que foi feita. E as colunas, que são, né, as linhas ali verticais, são os grupos ou famílias. E no total são 18, mas geralmente é utilizado o termo grupo, tá? Família não é muito utilizado nesse caso. Então, vendo na prática, número crescente de ordem crescente de número atômico. Então, começa aqui, ó, hidrogênio, número 1. Ok, esse aqui é o número atômico do hidrogênio. Então, se a ordem crescente, o próximo é o número 2. Aí você vai, tá, professora, cadê o 2? Porque aqui é o 3, aqui é o 4. A gente tem que seguir sempre da esquerda para a direita. Então, aqui o 1, sigo a linha, cheguei no 2. O 2, hélio. Volto aqui. Número 3, lítio. Número 4, berílio. E assim por diante. Daí eu venho aqui, 5, 6, 7, 8 e até chegar lá no final, que é o 118. Tá? Lembrando que esses aqui de baixo fazem parte aqui dessa sequência. Aí se eu perguntar, tá, procura para mim o elemento químico de número 78. Aí ao invés de você ficar olhando aleatoriamente até achar, você vai e segue a sequência aqui, ó.
Opa, aqui tá a linha do 40, aqui embaixo, opa, 70, 78. Achei, é a platina. Ah, beleza. Agora o elemento químico de número 65. 65, aí aqui. 50, 56, opa, depois 72. Ah, mas aqui tem a informação, ó, de 57 a 71, tá aqui embaixo. Então, 65, achei, aqui, ó, térbio. Ah, tá, agora eu quero o elemento químico número 12. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, ó, magnésio, tá? Então, o número atômico é sempre esse número aqui de cima, lembrando que ele é o menor, dentro do quadradinho, de baixo é o da massa, e ele é a identidade de cada elemento químico. Agora, grupos e períodos. Grupos são as colunas e são 18 no total. Elas já estão numeradas, ó, 1, 2, 3 e vai até o 18. Então, esses números você já tem. E aí, são sempre as colunas, ó. Já os períodos não tem um número para eles, mas eu sugiro que vocês coloquem na tabela de vocês, ó. Número 1, número 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, são correspondentes às linhas, tá? Então, são 7 linhas. Lembrando que esses aqui de baixo ficariam encaixados aqui. Então, essa linha aqui do 57 ao 71 faz parte do período 6. E a linha do 89 ao 103 faz parte da linha 7, tá? Do período 7. Então é isso, a organização dos períodos e dos grupos. Agora vamos ver com um exemplo prático para ver se vocês compreenderam. Aqui, ó, encontre o elemento período 3 e grupo 17. Opa, e agora? Então vamos lá. Período 3, períodos são as linhas. Então, 1, 2, 3. Ok. Grupo 17, o grupo é a coluna. Aí você vai olhar aqui. Opa, coluna 1, coluna 2. Tá, cadê? Então tem que vir aqui para o outro lado. Lembrando que eu não posso sair da linha. Então eu continuo aqui, ó. 3, venho seguindo, seguindo. Aqui está o grupo 13, grupo 14, 15, 16, 17. Ó, encontrei o elemento que está na coluna 17 e na linha 3. Então, esse elemento é o cloro. Se eu perguntar qual é o símbolo, Cl, qual é o número atômico? 17. Qual é o número de massa? 35,45. Então, é tipo um jogo de batalha naval, não sei se vocês já jogaram, que você tem que escolher uma letra, que é a linha, e você tem que escolher um número, que é a coluna. E aí você vai chegar ali no objetivo que você escolheu. Vamos para um outro exemplo. Ó. Opa. Período 5 e grupo 4. Ó, período 5, grupo 4. Então, aqui eu tô no período 5 no grupo 1. 2, 3, 4, certo? Então, aqui, zircônio. Qual é o símbolo? Zr, número atômico 40. Então, seguir a linha do 5, que é o período, e o grupo 4, tá? Linha, período, coluna, grupo, tá? Vamos para o próximo exemplo. Período 2 e grupo 18. Período 2, grupo 18. Então, aqui, grupo 1, grupo 2. Opa, cadê o 18? Vem para o outro lado aqui. Grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Não saí da linha do 2. Então, o elemento é o neônio, número atômico 10, símbolo Ne, certo? Aí, se eu falasse assim para vocês, tá, agora eu quero que vocês vejam para mim qual é o grupo e o período do elemento platina. Aí você não sabe onde é que tá a platina, vai ter que procurar, né? Vai procurar pelo nome. Ok? Procura, minutos, horas, achei. Platina, aqui ó, platina. Qual que é o grupo? O grupo é a coluna, é o 10. Qual que é o período? É o 6. Tá? Então, a platina pertence ao período 6 e ao grupo 10. Agora, procura para mim o elemento chumbo. Chumbo. Procura. Lá. Cadê o chumbo? Procura e tá aqui, não tá aqui. Aí, nesse caso, vocês têm que procurar sempre pelo nome, né, gente? Porque vocês ainda não sabem todos os símbolos. Opa, achei o chumbo. Aqui. Qual que é o grupo? 14, ó, tá na coluna 14. Qual que é o período? Período 6, certo? Então é isso. Hoje essa explicação foi basicamente para vocês compreenderem sobre a tabela periódica, a organização dela.
Daqui uns dias, nós vamos estudar sobre os elementos químicos, sobre a utilização deles no dia a dia, mais características sobre cada um. Vamos trabalhar mais sobre os símbolos, para alguns vocês irem gravando ao longo do tempo, mas a princípio a organização geral e as informações principais da tabela periódica são essas. Certo, gente? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário e na próxima semana vocês vão receber alguns exercícios para aprender, então, a vasculhar aí essa tabela periódica. Certo, gente? Então, um beijo em cada um, um abraço apertado e até a próxima explicação. Tchau, tchau.